Oi, gente. Estamos aqui para mais um AmiCast. É o 29º e hoje a nossa convidada vai ser a Belle e a entrevistadora Mônica e eu sou a Cíntia, psicóloga. Ela é empresária, modelo, influenciadora e ela aborda bastante as questões de educação financeira, independência feminina. E ela vai contar um pouco da trajetória dela, né? Vamos bater um papo aqui pra gente conhecer um pouco, aprender também. E é isso, velho. Agora é com você. Conta Uma um jovem pouco. empreendedora, né? Eu tô tentando ainda, tô entrando no time de empreendedoras agora. Há pouco tempo, porque eu comecei como modelo há 5, 6 Você anos se descobriu atrás. empreendedora, né? Sim. Uhum. Eu comecei, na verdade, como modelo há 5, 6 anos atrás. Só que a partir do momento que eu tava vendo lá que eu não conseguia esperar as coisas acontecerem, como eu tinha falado pra você antes, eu saía na porta das lojas batendo lá, entregando o meu cartãozinho. Com a cara e a Com a coragem. cara e com a coragem pra conseguir pegar lookbook, fotos e etc. O que seria lookbook? Fotos que pra as marca, pessoas- fotos pra Aham. catálogo. Sim. Então eu já, desde cedo, eu fazia acontecer, eu ia atrás do meu, eu não ficava esperando alguém me chamar, então eu sempre fui de ir atrás. E aí foi onde eu Aham. comecei a perceber que eu tinha uma personalidade mais empreendedora. Sim, mais marcante, né? isso. Aquela de ir atrás, fazer acontecer. Sim. Do que esperar chegar, Do que esperar né? chegar. Eu comecei há um tempo atrás, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a me interessar por investimentos. Comecei a estudar educação financeira, né? Porque, como eu comentei com você um pouquinho antes, eu acho que a minha profissão como modelo tem prazo de validade, querendo ou não. E você Então, pensou nisso financeiramente quando você viu que a sua profissão é de curto prazo, né? E aí você começou a se interessar pela vida financeira, pela sua vida financeira, Sim. ou numa totalidade você, como empreendedora, abrir novos negócios para poder, talvez, depois dar esse pulo? Eu acho que foi uma união dos dois lados. Sim. Porque eu comecei a me interessar por educação financeira, comecei a estudar sobre, tive a ajuda de um amigo que sempre me pegou no meu pé, você tem que investir, você tem que cuidar do seu dinheiro. E como eu fui uma pessoa, eu sou, desculpa, uma pessoa que penso muito a longo prazo, então por isso eu comecei Nada ansiosa, né? Pensa Não, a longo prazo. Então por isso eu comecei a investir. Uhum. E eu sempre tive essa personalidade empreendedora, que eu já fiz marketing. Então é uma área que eu gosto muito. Ah, então você já estava na área, né? Aí de... Já, eu fiz, mas eu não concluí, não concluí, mas é uma área que eu gosto bastante. Sim. E eu acho que para quem lida bem com marketing ou com vendas... Para quem tem marketing na veia, ver Tem que o tudo, curso é pouco, né? Eu acho que isso talvez que você... Eu acho que é mais um dom do que um dom, é verdade. uma teoria. Uhum. E aí eu comecei a empreender, que aí foi onde eu comecei a abrir a minha marca de biquínis, e enfim, aí eu vou falando melhor sobre. Sim. Mas eu gosto muito de... E você chegou a modelar? Como que era? Você era desfile, foto? Já fiz de tudo. De tudo. Com quantos anos você começou? Eu comecei, foi com 20 anos, mais ou menos uns 20 anos. É nessa idade. É mais cedo que começa, né? É porque eu trabalhava fixo, então... Tá. Você começou trabalhando na sua vida de outra forma, né? Isso. Comecei trabalhando de outra forma, trabalhava fixo, CLT. E aí teve um dia que eu falei, não é isso, não né? é isso que eu sou quero muito pra minha bonita vida. para estar aqui nesse escritório. Não é isso que eu quero pra minha vida, não vi oportunidade de crescimento, Sim. eu sempre quis trabalhar pra mim mesma, ter um negócio. Para quem pensa a longo prazo, né? Isso, Não tem como não tem você como. ficar ali esperando, né? Você pensava, Belle, você falou assim, eu sempre quis ter um negócio, trabalhar pra mim por conta, isso desde sempre. novinha, assim. Desde novinha. Na verdade, como eu falei, eu comecei trabalhando por conta como modelo. E como surgiu essa ideia de ser modelo? Você se viu bonita? Você viu ali um corpo maravilhoso? Nada. Porque é isso, né? Eu não você me achava maravilhosa. bonita. Eu não me achava, não me achava Olha bonita. só. Não gostava de nada em mim, da minha aparência. Não me achava bonita. Eu caí de paraquedas. Mas foi assim, um dia você acordou... Quando eu saí do meu emprego fixo, eu fiquei um tempo revendendo coisas na internet. E aí eu comecei com clipe. Você já é do tempo da internet, Sim. né? E aí eu comecei fazendo clipe de artista. Sim. Fui chamada pra um, fiz contato, fui chamada pra outro. Mas ainda assim não era aquilo que eu queria.
Não era o que eu queria, porque... Mas você viu que era bacana a tua imagem, né? Sim, eu vi que dava para eu trabalhar com a minha imagem. E que, querendo ou não, eu ganhava por diária, o que para mim compensava muito mais do que um trabalho CLT ganhando salário mínimo. Você queria ter liberdade, Sim, né? de tempo, tudo. Queria ter liberdade. E aí, dos clipes, eu comecei a trabalhar com lojas. Comecei a entrar em agência, que me indicava para trabalhar nas lojas, que era onde eu falei, fazia foto para lojas, ia lá fazer presença na loja, vestia a roupa da loja. Então, eu comecei a trabalhar assim e ficar fixa de algumas lojas, que aí entra onde eu mesma ia procurando as lojas, fiz meu cartãozinho como modelo, ia lá batendo de loja em loja e comecei a fazer contatos, conhecer pessoas e fiz inúmeros trabalhos. Tudo isso aqui em São Paulo, né? Tudo isso em São Paulo. E comecei a fazer feiras também, aquelas feiras de exposições. Sim. Já fiz bastante. Tem já muita fiz todo menina bonita ali, né? Tem. Tem. Então, você não se vê assim no lugar com elas? Hoje em dia eu me vejo mais. Você estava mais preocupada talvez em conquistas, né? Sim, sim. Não só em expor a sua imagem, né? Mas conquistar algo na sua vida profissional, né? Então, já que pra mim é muito a mais imagem importante. valia, né? Mais do que tudo, então você usou ela também. Sim. Isso é empreender também, né? Sim. Porque, no às vezes, caso, eu empreendi em mim mesma, né? Exato. Às vezes a pessoa fala... as pessoas falam de empreendimento, né? As pessoas não veem que empreender em si próprio, na sua beleza, na sua construção de imagem, é um empreendedorismo, né? Também. E você está aqui para falar disso, né? Sim, com certeza. E naquilo que faz bem, né? Que nem você falou assim, o marketing pode ser ou de formação ou de dom. Você viu que é o dom. Conseguiria se divulgar, correr atrás de parceria, patrocínio, ou as parcerias que fazem muito hoje, né? Sim. E aí viu que dava pra... E a coragem, né? Bater de porta em porta, assim, né? Levar um não. A gente tem que ir esperando o não, mas... Isso, O não já tem. O não a gente já tem, né? O empreendedor fala isso, né? O não a gente já tem. tem. A gente já tem. Aí a gente tem que correr atrás do sim, né? Se de 10, pra mim, no meu pensamento, quando eu ia atrás das lojas, se a cada 10 que eu batia uma dava certo, pra mim já tava valendo. Otimista, viu? Não, eu sempre fui. Outro dom de empreendedor, Eu sempre ser fui, otimista. porque eu sempre acreditei muito nisso de ser otimista, de jogar pro universo. Eu sempre acreditei bastante nisso. É uma coisa que eu falo bastante no meu Instagram, inclusive. Você fala, comenta, faz comentários também no seu Instagram? Sim, faço. Então vamos pular um pouquinho pro Instagram. O que você apresenta lá? Então, A gente vê que você tem bastante seguidor, né? Sim. Às vezes eu posto sobre o meu trabalho como modelo. Sim. Posto meu lifestyle. Dá dicas, assim? Dou dicas de moda. Não sou estudada em moda, mas meus seguidores dizem que eu tenho um bom gosto. Vida, né? Então eu acabo postando, porque acabam perguntando. Que acaba então, que você estuda uma coisa, fica sempre daquela forma. E moda é uma coisa, assim, eu acho que é estilo, né? Sim. E agora um tema que eu tô abordando muito ultimamente é sobre educação financeira. Não é algo que eu tenho 100% de propriedade para falar, porque é uma coisa que eu tô estudando há pelo menos um ano. Eu não sou nenhuma profissional, nenhuma expert sobre, mas você sempre me pedem dicas nisso, e eu tô focando e falando no que deu certo para mim, né? Então fala aí mais ou menos da sua vida, dessa fase de vida financeira. Você diz em relação a... O que tu tá fazendo e ensinando? Tô curiosa. Não, eu não tô ensinando. Eu tô compartilhando. Dando... Sim, eu tô compartilhando, né? Como eu falei, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que foi o meu amigo que fez totalmente a minha cabeça sobre... Não sobre você precisa investir, mas sobre você precisa cuidar do seu dinheiro pro futuro, né? Tá. Então, ele é economista? ele trabalha com isso. Mas ele me fez ver que a gente precisa cuidar do nosso dinheiro. E a gente precisa entender sobre. Porque muita gente tem o dinheiro hoje, amanhã já não tem mais nada. Sim, enfim, e pra mim, principalmente, como eu disse, a carreira de modelo, ela tem um prazo, né? Na minha opinião pessoal. Então, eu me preocupo bastante com o longo prazo. E aí, eu dou dicas no meu Instagram sobre isso. As pessoas se preocuparem com o longo prazo, se planejarem para o futuro. Eu não posso ensinar ninguém a investir, como me perguntam. Sim, a técnica quem tem é o economista. Vira e mexe me pedem dicas. E eu não posso
eu acho muito complicado você falar. Você fala por cima, né? Sim, bem por cima, porque eu acho bem complicado eu chegar e falar, ó, bota seu Sim. dinheiro aqui, bota seu dinheiro ali. Eu sei cuidar do meu. Sim. Mas eu dou algumas dicas, sim. É tipo um aconselhamento, né? Sim, sim. De quem tá ganhando dinheiro, né? Pensar mais no Sim, futuro. é mais um conselho, porque no Brasil, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas endividadas. Sim. E... Um país em crise há 3 Sim. anos, né? E isso 3 é... bem mais. É. E isso, talvez, eu acredito que seja consequência das pessoas não estudarem ou não conhecerem Sim. sobre. Uhum. Mas, Ou talvez os pais não passam, né? De geração para Sim. geração, né? Mas eu acredito que isso, sobre educação financeira deveria ser uma matéria que tem na escola. Né? É. Uhum. Deveria ser De obrigatório. base, né? A gente é aquela frase, a gente sai da escola sem saber declarar imposto de renda. É verdade. Então a gente tem que E morre aprender com a sem vida. aprender. É, e tem gente Porque que tem morre alguém sem que aprender. sempre faça, Sim, né? sim. E a gente morre sem aprender É também. verdade. Aí é uma dica, assim, que a gente tem que aprender a fazer o nosso Sim. imposto de renda, né? Sim. Porque ali a gente tem contato com a nossa vida financeira mesmo, Sim. né? De fato. O que gastou, o que tu vai pagar por ter comprado umas coisas a mais ou a menos, né? Sim. E, Beli, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que a gente está abordando essa experiência como empreendedora, tudo, porque a gente, né, acha super importante, até, né, é o tema do podcast, falar sobre a saúde mental da mulher business, da mulher empreendedora. E aí a gente quer saber de você, né? O que você acha disso? Como é para ser empreendedora, cuidar da saúde mental, né? Que mulher tem várias jornadas. Como que é para você a questão da saúde mental? Como você olha? Eu acho que um dos principais pontos para a gente empreender e cuidar da nossa saúde mental é a terapia. É você procurar um profissional para te ajudar. E talvez o passo mais importante é você empreender algo que você goste, que você se identifica. Na verdade, o empreendedor ele faz o que ele gosta, né? Isso, porque quando você empreende em algo que você se identifica, você faz isso com muito mais prazer. Uhum. Então, acredito que a chance de você ter problemas, né, com a saúde mental, ou você ter um estresse maior, é bem menor quando você empreende em algo que você se identifica, que você gosta, que você faz aquilo como um hobby, não como um trabalho 24 horas. E você trabalha 24 horas com o seu negócio? Posso chamar de seu negócio, né? Sim, qual dos? Todos, né? Sim, a minha cabeça tá 24 horas pensando em trabalho. Trabalho. Talvez é um dos defeitos ou qualidades do paulista, né? Porque é lazer também? É lazer. É lazer Porque você também faz pra o mim. que você gosta, Sim, né? sim. Mas só que Ainda tô me produzindo, encontrando em algumas coisas, alguns pontos, né? Tô ainda descobrindo o meu caminho, mas eu faço o que eu gosto. E o que você gosta mais de fazer? Empreender ou fazer os vídeos na internet? Olha, é difícil escolher, porque eu gosto dos dois. Eu acredito que um complementa o outro. No Instagram eu tenho uma conexão maior com o público, com as pessoas, então eu não me sinto sozinha, entre aspas. Tá. Mas como empreendedora, eu gosto bastante. Eu gosto dos dois, eu não tenho como escolher um lado, porque são lados... Como você disse, né? Um complementa o outro. Sim, né? um complementa o outro. Querendo ou não, no meu Instagram também é uma forma de empreendimento, porque eu também ganho dinheiro por lá, então acaba sendo o mesmo peso na balança. E, Beli, você olhando, assim, né, na questão do homem e da mulher empreendedor, você acha que a mulher tem mais desafios? Depende muito da área. Eu acredito que sim, mas depende bastante da área. Porque nós, mulheres, automaticamente somos subestimadas. Em Ainda algumas... mais mulher bonita, né? Não pode ser inteligente. Sim. Você sofre esse preconceito? Ah, já bastante. Já sofri bastante. Porque quando vê, assim, né, uma influencer lá bonita, né, se apresentando bem, aí fala empreendedora, você não acha que tem ali algo preconceito, né? Eu acho que já sofri bastante esse preconceito ou preconceito. E como você lidou com isso? Eu não ligo, não. Eu nunca fui de ligar muito pra opinião das pessoas. Eu vou lá e faço o que eu quero, faço o que eu tenho vontade. Porque se eu for ligar pra opinião dos outros 100%... Hoje em dia, eu digo. Antigamente, eu era bem mais preocupada com a opinião dos outros. Te incomodava, Me incomodava muito. Hoje você sabe, né? Que você se basta. Sim, hoje eu acredito mais. Eu tenho uma autoconfiança né? melhor. Eu acredito mais no meu potencial. Sim. Isso é muito importante, né? Mas foi algo que foi construído
com o tempo, bem devagar. Você acredita que isso faz parte da saúde mental de um influencer? Ai, com certeza. Com certeza, bastante. É importante, né, cuidar da saúde mental, Sim, né? sim. Mesmo a pessoa que está ali todos os dias tem que estar bem, né? Sim, Na verdade, nos vídeos você precisa estar bem. sim, sim. Né? E aí acaba que tem dia que nem todo dia a gente está bem, né? Sim, Como que nem é todo para dia. você? O dia que você não acorda bem, mas tem que ir Tem que ali, estar lá, tem que... É complicado, porque dependendo, dá pra pessoa perceber o que você tá transmitindo no que você tá falando, a forma que você fala, o jeito que você fala. Tem pessoa que percebe. E você fala que não tá bem? Pra você tudo bem falar que não tá bem? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu tenho um pouco de dificuldade em falar que eu não tô bem, em pedir ajuda, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tenho um pouquinho de dificuldade A com imagem isso. que você Sim, passa ainda não é mais essa, no né? Instagram. Porque a gente tem fragilidade, né? Sim, Mesmo as sim. mulheres mais determinadas, empoderadas, têm as fragilidades. Só não gosta de mostrar, Sim, né? não, eu não gosto de mostrar. É algo que eu acredito que já me falaram, inclusive pessoas que são próximas a mim já me falaram. Você tem que você tem que pedir ajuda quando você precisa, você tem que... Mas eu não gosto de pedir ajuda, não gosto de mostrar fragilidade. Eu sei que é um defeito meu que eu reconheço. Que tem que trabalhar. Exatamente, que eu tenho que trabalhar, ainda mais no Instagram. Porque eu abordo muito sobre independência, empoderamento feminino, aí eu acho que talvez seria um pouco contraditório eu demonstrar fraqueza, mesmo sabendo que isso é algo totalmente comum. Nem derrota? É normal. Mas é que tem uma... eu costumo falar, né, Beli, que tem uma diferença entre o que a gente fala, tipo, de fraqueza e fragilidade. Porque a fraqueza parece que na questão de ser fraco, a interpretação, tá? Sim. Porque mesmo assim não é. Não precisaria ser dessa forma. Né? A questão de ser fraco, de não conseguir, você não é capaz. É relacionada à incapacidade. Sim. E a fragilidade, tipo, todos nós somos frágeis. Sim. Né? E entendo, né, isso de você, eu fico meio assim de mostrar, fico desse jeito, porque nas redes sociais todo mundo tem que estar sempre bem. Sim. Né? Mas Todo mundo tem uma vida perfeita ali, todo mundo é perfeito. E a gente sabe que não é, E né? a gente sabe que não é, Exato, porque A gente sabe as que pessoas não é exatamente reais, isso. todos nós somos reais, Sim. nós somos frágeis. Em algum momento, Sim. né, vulneráveis, enfim. Só que aí tem essa autocobrança que às vezes é da própria pessoa, às vezes é do meio, né, que faz com que tenha. E aí a pessoa não mostra nada. E às vezes, né, eu pensei em saúde mental. Tá em sofrimento, não tá legal, tá precisando, né, de um colinho e ela não fala. Sim. Porque ela vai ser vista, julgada. Sim. Às vezes eu eu vejo acumulo isso muito pra mim, eu sei que me atrapalha bastante. Sim, até porque às vezes eu vejo as redes sociais, né, em busca de vocês, né, que eu quero sempre estar buscando ali o que vocês transmitem pra gente. Sim. E às vezes eu também não tô bem e eu quero ver alguém triste também para me fazer companhia. Então eu acho que vocês tinham que mostrar, né, o lado vou triste. pensar, eu vou tentar Fica a melhorar. dica. Tá bom, eu vou tentar melhorar isso um pouco. Não, mas isso que você falou é verdade. Porque às vezes a gente não tá bem, aí a gente abre o Instagram, começa a ver todo mundo com a vida perfeita. Fica pior. E fica pior. Aí eu Não quero é- estar e a com gente- alguém Só que a ali, gente né? sabe que não é isso, só que o nosso subconsciente acredita fielmente Sim, é no nisso. que vê, né? E é um recorte, né? O Instagram, a rede social, que nem é o trabalho, tudo, mas é um recorte, uma parte da vida. Né? A gente tem uma não outra mostra- partona sim, da sim. vida que não é mostrada. Sim. Né? E aí, por isso que a gente, né, traz essas reflexões sobre a saúde mental, quanto é importante. Porque tem cobrança, tem a autoimagem. Sim. Né? Aí tem até uma outra coisa que a gente ia abordar com você, é na questão desde a sua época de modelo, que você ainda é modelo, Sim, mas desde sim. o início, né? Que Sim. Você falou que as dificuldades eram maiores no início. Sim. Como que é a questão dessa rivalidade que ainda insiste em acontecer entre mulheres? Olha, infelizmente, não tem como negar que isso existe. Rivalidade feminina em todas as áreas. Sim. Mas na área da beleza, eu acredito que é um pouquinho mais evidente. É uma competição, né? É uma competição, porque a gente acaba se comparando com a fulana, a ciclana que tá do lado. Isso é inevitável. Então, a gente acaba se comparando demais. Será que é e uma se referência? cobrando demais. Você tem aquela pessoa como uma referência ou você quer ser melhor do que aquela? O que passa, assim, na cabeça na hora? Porque na hora vai passar um monte de coisa, né? Sim. Ou eu sou pior do que ela, não posso ser, né? Então, a gente acaba questionando um pouco a nossa... Até porque você era menina, né? Não tem, Sim, assim, sim. um conhecimento da vida numa Sim, totalidade, sim. né?
Então, pode ser que, às vezes, surjam esses pensamentos. Sim, né? por conta das cobranças, até das agências, Isso. dos clientes, das marcas, etc. A gente acaba se cobrando demais e se comparando demais. Então, é inevitável que não tenha... É inevitável a rivalidade feminina, Sim. infelizmente. Né? Em Porque todas as a áreas própria da nossa sociedade vida. já expõe Sim, ali sim. as mulheres, Sim. né? E cobra, né? E cobra bastante. É uma construção social mesmo, né? Sim, que sim. é um paradigma, enfim, que precisa ser desconstruído. Sim, né? sim. Porque tanto você já deve, ou passar ainda, ou já passou, vai passar por sofrimento por conta dessa rivalidade. Bastante. E outras mulheres que estão por vir, que estão chegando, enfim, vão passar também, né? Sim. Se a gente não desconstrói. Sim. E tem o que você falou, a pressão das marcas, a pressão dos contratantes. A pressão de seguir um padrão. Sim. Já teve algum reflexo de você fazer algo assim, meio absurdo? Em relação ao seu corpo, a você? Já. Eu já tomei remédio pra emagrecer. Tá? Porque... Quem não toma, né? Qual mulher que hoje em dia... a gente ainda faz uns negocinhos assim, mas hoje em dia eu tenho uma autoconfiança um pouco melhor. Mas ainda assim, às vezes eu tenho surtos de autoestima. Queria emagrecer por quê, né? Na época que você tomou remédio? E não faz tanto tempo, não. Porque o meu perfil para trabalho, né? Porque existem X e Y modelos. Existem modelos magras, modelos plus size, modelos fashion, modelo comercial, para N tipos de trabalhos. O meu perfil teve uma época que eu tava entrando no manequim 38. O manequim padrão do meu perfil é 34, 36. Caramba! Eu já tava entrando no manequim 38, então eu já não estava cabendo mais em algumas roupas. Então, eu, do nada, fui meter uma lipo. Mas você chegou a mexer com você psicologicamente? Como que foi? Ou você só se preocupou mesmo profissionalmente? Os dois. Os dois? Os dois. Se sentiu mal? Chegou a se sentir mal, assim? De uma forma que tivesse que ser tão radical e não dava para esperar fazer uma dieta? Então, eu me senti mal nos primeiros dias. Mas eu não vou ser hipócrita e falar que depois que eu vi o resultado, e eu não digo só do corpo, mas eu digo o resultado para marcas, para trabalho. Tá. Porque, infelizmente, O era resultado isso que é melhor, né? Do que infelizmente, era isso que eles estavam me cobrando. Eu não é algo que eu recomendo para as pessoas, não é algo que eu acho certo, mas foi algo que eu fiz. Mas é bacana você passar essa experiência para as pessoas que estão te ouvindo, né? Por isso. E que ainda não foi a solução mais rápida que eu encontrei. E foi isso. É importante a gente reforçar aqui, né? Até por conta do podcast anterior, que a gente falou sobre a questão de medicações, né? Tem pessoas que procuram, querem emagrecer, tudo, mas é super importante a gente reforçar, né? Sendo da saúde também, o quanto que é importante. Se houver a necessidade de medicação ou a pretensão de tomar, né? Que pelo menos seja com acompanhamento, com um médico. Sei que às vezes, no meio ali, na hora da pressa, acaba não tendo essas consultas, né? Fazendo meio que o que uma indicou, a outra tomou. Sim. Né? Mas é isso eu importante conheço a gente bastante lembrar, meninas que fazem. Porque, fulana tomou, eu vou tomar também. Eu também conheço. No meu caso, eu tive um acompanhamento de um amigo meu que é endócrino. Ele falou, olha, eu não te recomendo tomar. Eu vou ser bem sincero, você não precisa tomar. Mas eu quero. Ele falou, então vou te passar. Anorexia, sim. Né? Aí ele falou, então vou te passar da maneira certa. Mas não é algo que eu te recomendaria que você precisa, mas já que você quer. Pra não fazer loucura por aí. Bacana, né? Você tava com a orientação médica sim. da dosagem, Sim. né? Mas ele te avisou que não sim, passa desse limite, Sim, ele né? falou, vai ser algo que vai te fazer mal. Eu tive muito efeito colateral, desisti de tomar. Não foi algo que me fez bem. Qual era o efeito? Eu tinha muita náusea, enjoo. Acho que talvez pela fica fraqueza. sem comer, né? Fraqueza. Era um remédio que inibia apetite, mexia totalmente com o meu organismo, então... E mexe com o humor, né? A partir do momento que você não come, você tá mexendo com o teu humor. Bastante, né? bastante. E eu, de mau humor, é complicado. Não dá pra ter uma influência de mau humor, né? Não. Uma empreendedora ainda vai. Uma influência era mais complicada. Mas vamos lembrar também, né, que esses momentos, né, de ou do mau humor, ou do faz não parte. mostrar a Faz parte da tristeza, vida,
Mas não pode ali na provocado, né? rede. Mas, assim, por Porque efeito aí colateral. já era né? um efeito colateral, Sim, né? não Você era algo natural provocou- meu, Não é natural. Mas é importante a gente lembrar, né, que todos esses sentimentos, o mau humor, a raiva... Sempre vai ter, né? É importante Sempre. dar vazão para esses sentimentos também. Lógico que você não vai, né, assim, não precisa necessariamente fazer na rede. Você demonstrar uma fragilidade, tá tudo bem também, não tem problema. Sim. Mas é importante você dar vazão para esses sentimentos, né? Não querer ser, né, a que nem uma Heroína. fortaleza, a heroína, mesmo no seu dia a dia. Sim, Porque exige muito da saúde mental, né? Sim, sim. E não mantém a saúde mental, né, querer ser sempre... Não posso isso, não posso fazer aquilo, né? Então é Sim, importante sim. ser você também, assim, no sentido de fraquezas, Sim, fragilidades, tristeza, andar com qualquer roupa que você quiser. sim. Né? É importante lembrar disso, que também são coisas para manter a saúde mental. Sim, né? sim. E até ia te falar, o que você faz também, né? Eu tô falando essas coisas aqui, as dicas da psicóloga aqui. Eu tô percebendo. Bacana, né? Mas o que é que você, assim... Porque você dando a dica, fica para os seus seguidores também, né? De ficar, talvez, assim, tentando fazer algo que não vai ser bom para eles, né? E você tá dando aí e deixar a mais tua livre, experiência. né? Assim, seguir, mas ficar livre também. Olha, primeiro de tudo, eu sei que é difícil. É muito fácil falar, mas na prática é difícil. É não se Quem comparar. tá desse lado fala... É tentar não se comparar com fulano ou ciclana Sim. que tem a vida perfeita na internet. Porque isso já me fez muito mal. Ainda me faz até hoje. Eu não, Que você não sabe que não tem aquela vida, A né? gente sabe que não existe. Isso não Você existe. que tá nos Corpo bastidores, perfeito, você conhece, né? O corpo perfeito, a vida perfeita não existe. A gente só mostra na internet aquilo que a gente quer mostrar. Então, eu acho que um dos pontos primordiais é eu evito, não é que eu pratico 100%, porque às vezes é inevitável do nosso subconsciente. Você gostaria até, né? Sim, evito me comparar. Terapia também é uma coisa que eu acho muito importante. Já fiz algumas vezes, me ajudou. E agora você está voltando a fazer Agora eu tô aqui na voltando, clínica, né? Agora eu tô voltando a fazer aqui. Fica a A partir dica. de março. Sim. E eu sei que é algo que ajuda bastante você ter um bom profissional te orientando. E eu acredito que você achar um hobby, algo que você goste de fazer no seu tempo livre pra desestressar também é uma coisa que vale a pena O investir. que você faz no tempo livre de hobby? Olha, eu gosto de viajar. Quem não gosta? Eu gosto de viajar. Eu gosto de ficar em casa, sou uma pessoa caseira. Eu gosto de ficar tranquila em casa, na minha paz. Mas eu gosto bastante de viajar. Viajar, Talvez fazer o quê? E agora que eu vou começar, né? Eu já tive algumas aulinhas, mas eu vou começar e voltar a jogar tênis. Eu tô procurando, na verdade, um esporte que eu me identifique mais para eu desestressar, usar isso como um hobby, usar isso como no meu tempo livre. E você gostou do tênis? Gostei. É um esporte solitário, né? Um pouquinho. Ou também pensei nas aulas de equitação, porque eu gosto muito de cavalo. Eu andava quando eu era pequena, mas eu nunca soube andar com as técnicas certas. Sim. Mas uma das coisas que eu quero muito é aprender a saltar. Que E eu bacana. gosto muito de... Coragem. Eu gosto muito de cavalo, eu gosto muito de animais. Então, eu acredito que seria uma terapia muito boa pra mim. Que Porque quando eu bacana. falo em terapia, eu não falo só em passar Sim, com em um profissional. ouvir falar, o que é né? muito importante também. Sim. Mas eu acredito que achar algo que te alivie, te Prazeroso, desestresse. né? Isso. Outras coisas a gente fala que não são a terapia, mas são terapêuticos. Sim, sim. Mas existe terapia com cavalo. Sim. Você já ouviu falar? Não Existe. ouvi falar. Mais ou menos, eu já ouvi falar em terapia com animais, não cavalos específicos. Sim. Tanto com cachorros, né? Que Sim. cachorros vão nos hospitais, nas clínicas pra fazerem uma terapia com eles. Mas eu ouvi falar com animais e não cavalos específicos. Tem com depende da cavalo também. função, né? Não tô falando, faça terapia, mas é só pra não, você sim, saber sim. o quanto que é terapêutico, assim, Sim, para sim, além sim. do gostar do hobby, né? Ele é um animal muito importante Sim, pra, sim, sim. pra Terapia. pra saúde mental. Ele contribui muito, assim, É um a animal relação. que Eu dá eu segurança, gosto né? bastante de cavalo, sempre gostei, né? Quando eu era pequena, eu ia no circo lá e andava em cima dos cavalinhos. Sempre gostei, sempre tive paixão por Uma por boa cavalo. referência, né? Então, é algo que Forte. eu tô cogitando usar isso como uma terapia. É que aqui em São Paulo é um pouco mais difícil de
de achar aulas próximas a mim para isso, mas é algo que eu também estou cogitando a usar no meu tempo livre para. Então você já está pensando nisso Ah, também. já, Esse é faz curto um tempo prazo, já. né? Não, faz um tempo já. O tênis não, já vou começar semana que vem, já tá tudo certo. E você faz algum tipo de atividade física para manter o corpo? Então, academia a gente tenta, né? Mas eu não sou muito fã da musculação. Não sou fã, vou jogar real, não sou fã de musculação. Mas quando eu vejo que não tá tendo mais jeito, a gente vai lá. Mas sim. É que você é mais tranquila, né? Eu sou bem tranquila, eu não sou muito fã de musculação, não. De academia, CrossFit. eu vou porque eu sou obrigada às vezes, mas não é por vontade, não. Olha aí. E aí pra cuidar do corpo, não tem dieta? Como é que você é influencer nesse sentido? A beleza então, ali, né? Sim. Depende do meu humor. Tem dias que eu faço uma dieta radical, já tentei. E tem dias que eu enfio o pé na jaca. Mas eu tento me alimentar bem, na medida do possível. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem comer o que eu tenho vontade. Então, não adianta... Não se priva, né? Eu não me privo. Então, não adianta eu fazer uma dieta muito restritiva, muito radical, que comigo não vai funcionar. Mas eu tento me alimentar bem. Não comer só porcarias. Eu não sou tão de comer porcaria no dia a dia. E você fala então isso nas suas redes? Porque é importante, né? Você passar essa mensagem. Hoje que as pessoas querem... Né? Apesar que tem mais conscientização, né? Sim. De um padrão de beleza. Mas é importante ficar validando, né? Sim, que não precisa tirar o prazer para você ter algo ali e mostrar o que você não é, às vezes, né? Sim. De vez em quando. Não é um tema que eu abordo muito, mas é uma coisa que eu posso pensar sobre. Mas não é um tema que eu abordo muito sobre a minha alimentação. Qual o tema, assim, que você abordou na internet que te deu mais engajamento? Ou te deu... É engajamento que fala, né, gente? Aprendi. E que te deu mais, assim, mais trabalho? Trabalho para você fazer? Quando eu posto alguma coisa sobre moda, sobre a minha maneira de me vestir. Eu não sou formada em moda, mas vira e mexe eu posto alguma coisa e me perguntam, de onde é isso, de onde é aquilo. Às vezes é de parceria, às vezes não, eu sempre acabo indicando. Então, sempre que eu posto alguma coisa nesse nicho, nesse estilo, acaba funcionando o engajamento. Ou quando eu posto algo sobre educação financeira também. Bastante, porque muita gente não tem conhecimento nenhum sobre e acaba perguntando na direct. Então, e você responde na direct? Né? Respondo. Às vezes eu respondo. Às vezes não, quase sempre eu respondo. Mas às vezes eu estou ocupada, não consigo responder. Quais são as dúvidas, assim, no geral, que você percebe? Sobre educação financeira. Muita gente vem pra mim, se eu abrir minha direct, eu posso até mostrar, perguntando, me ajuda a investir, me ajuda a conhecer melhor sobre cuidar do meu dinheiro, me ajuda. Mas é o que eu falo e já deixei muito claro, tem até uns destaques sobre isso, falando, eu não posso ajudar ninguém a investir. Não, no momento, pode ser um plano futuro, mas no momento eu não posso ajudar ninguém. Você pode pegar uma parceria com algum investidor aí, então, pessoas que trabalham com isso. É um plano que eu tenho com o meu amigo, ele... que é a pessoa que me ajudou a me conscientizar sobre como eu deveria cuidar do meu dinheiro melhor para o futuro. É uma pessoa que eu confio cegamente. E ele é muito inteligente nesse assunto. E como eu falo sempre para os meus seguidores, eu posso abordar o básico. Eu não tenho como ensinar algo que eu não tenho tanta propriedade para falar. Seria responsabilidade da minha parte. Então, eu posso abordar o básico e talvez não... E passa por profissional, né, da área. E talvez num projeto que a gente tá com alguns projetos, a gente já tem uns projetos desse estilo de juntar... Já tá empreendendo, útil, né? Sim, de juntar o útil ao agradável e a gente fazer alguma coisa juntos. Sim. Que bom, né? Olha só como sua cabeça não para, né? Não para, eu fico a milhão o tempo inteiro. Tá sempre buscando alguma coisa para produzir, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo ficar parada. Eu não consigo ver o mundo girando e eu ali parado. Não consigo. Você tem que estar ali girando com o mundo, Eu tenho que estar girando com o mundo, eu tenho que estar em movimento. Eu não consigo ficar esperando a coisa acontecer. Você já pensou, assim, que na internet você possa ser só um personagem? Nossa, que pergunta. Já. Às vezes sim, às vezes não. Na verdade, essa pergunta é até assim, para as pessoas que estão ali interpretando um papel na TV
interpretando uma peça de teatro, né? É como a gente falou anteriormente. Quem está ali na internet está mostrando, às vezes, o que não é. O que não é, E é sim. uma interpretação, não deixa de ser, né? Sim. Então, você já se viu dessa forma alguma vez? Já me vi, não 100%, mas Sim. já. Tanto que eu ouvi de uma pessoa muito próxima a mim, para que eu postasse mais sobre mim, mais sobre como eu sou, mais porque eu já ouvi essa pessoa dizendo pra mim, é uma pessoa muito próxima a mim, dizendo pra mim, posta mais sobre você, posta mais sobre como você é, porque se eu olhar seu Instagram hoje, eu acharia que você é uma pessoa totalmente fútil. Foi uma pessoa... E doeu? Doeu. Doeu. Sim. E aí essa pessoa falou, e eu sei que você não é nada disso. O pior, você é uma pessoa super inteligente, você é uma pessoa muito parceira, você é uma pessoa, sabe, que tem um monte de coisas boas pra falar na internet. Então, posta mais sobre você e menos sobre o que os outros vão aprovar ou não. Então, eu já me vi nesse lugar, né? personagem que você diz, porque eu já ouvi, e não foi só de uma pessoa que eu ouvi isso, já foi de umas 2 ou 3, pra eu postar... Confiáveis. Sim, confiáveis, pra eu postar mais sobre mim, que entra naquele tema que a gente falou, Principalmente porque elas te mostrar... conhecem, né? Por isso que elas falaram. Aí entra naquele tema que a gente falou sobre mostrar a fragilidade, porque eu sou uma pessoa que eu não mostro isso, que eu só mostro aquilo que eu quero mostrar. É como todo mundo, né? Sim. Mas talvez essas pessoas já me falaram pra eu mostrar o outro lado, né? Você Que eu não tentou mostro. já alguma coisa? Ainda não, mas eu vou tentar, eu Fala assim, prometo. foi recente, eu vou... me falaram ontem. Não, pior que foi uma coisa bem recente mesmo. Não, nossa, ontem, mas é uma coisa recente que eu já tô tentando modificar a minha cabeça em relação a isso. Que nem, por exemplo, eu ajudo uma ONG de animais. É um exemplo, tá? Mas eu realmente ajudo. E essa pessoa me falava, por que isso você não posta? Por que você só posta de viagens, de moda? Posta o que você faz pelos outros também. Então, posta mais sobre você como um humano e não como uma máquina que tá ali na internet, sabe? Então, é algo que eu vou tentar melhorar. Aí, como empreendedora, eu poderia te dizer, tem que ver se o seu público quer esse tipo de trabalho, né? Então. Que aí você pode estar mudando de um público para outro, Para né? outro, Então, eu tenho um público bem misturado em relação aos temas. Meu público, a maioria dele é feminino. Então, Isso é bom, né? Não, isso é muito bom. Tanto porque que tem para as minhas parcerias isso é ótimo. Eu acredito que 70 e... Eu não lembro a porcentagem exata, mas 70 e pouquinhos % é o público feminino no meu Instagram. E a idade? Uma média de 20 a 30 anos. A maioria, mas tem público mais velho, público mais novo, mas a maioria nessa idade. Eu te sigo, eu não tenho assim. Brincadeira. Mas essa faixa etária, assim, eu não me recordo exatamente, mas a maioria é nessa faixa etária. Acho que é dos 25 aos 35, alguma coisa assim. É o que você tem ali na tua marca que você pode oferecer, né? Sim. E falar em marca, e o biquíni, como que é essa marca aí? Então, eu iniciei uma marca de biquínis, foi no início da pandemia. Olha que loucura, gente, no início da pandemia. Tava pensando, né, em bastante coisa. Dava tempo de pensar na pandemia. Sim, dava tempo de sobra para pensar. Foi no e-commerce, nunca abri uma física. Começou com... Eu tinha muita dificuldade de achar a biquíni que eu queria, que eu gostava na loja. Por quê? A parte de cima era ok, a de baixo era muito grande, ou era o contrário. Nunca dava certo os biquínis que eu comprava nas lojas. Aí eu falei, vou achar uma costureira, vou fazer pra mim. Fiz uns 2 modelos exclusivos pra mim. Eu mesma desenhava. Comprou tecido, desenhou? Não comprei tecido. Eu mesma desenhava do meu jeito, mas eu desenhava. Eu não sei fazer croquis, nada muito profissional, mas eu mesma desenhava ou mostrava uma referência, né? E explicava como eu queria. E aí eu achei uma pessoa muito boa pra fazer pra mim. E ela fez. Aí eu comecei a postar umas fotos sobre e começaram a me perguntar: de onde é esse biquíni? De onde é esse biquíni? De onde é esse biquíni? Porque era bem diferente mesmo. E aí eu falei, eu vou começar a investir nisso.
Se a galera quer saber de onde é o biquíni, eu vou começar a produzir para vender. E deu muito certo minha marca no começo. Não tem, mesmo na pandemia, não tenho como... Você seguiu o padrão que você já tinha ou você foi inventando outros modelos? No início eu segui o padrão. Depois eu fui inventando outros modelos. Eu não tenho como falar que foi algo ruim para mim, que a minha marca deu muito certo, porque o meu público é feminino. Sim. Então, mesmo na pandemia, eu tinha um bom retorno. Aí, o que aconteceu? Eu não tive cabeça para administrar a marca. Geralmente o empreendedor não tem. Sim, eu era uma empreendedora de primeira... Assim, eu digo, eu sempre empreendi na minha imagem, em mim mesma, mas empreendendo num negócio, eu era uma empreendedora de primeira viagem. Então, eu estava um pouquinho perdida em relação a tudo. Isso foi antes de eu estudar educação financeira. Então, eu não tinha noção nem dessa parte financeira, de logística de uma empresa. Eu não tinha noção de nada. Então, tudo estava muito, muito difícil para mim. E aí, eu não tive cabeça também para administrar. E foi onde eu dei uma pausa na minha marca. E agora, eu tô voltando. Até postei há mais ou menos uns 20 dias atrás no meu Instagram. Agora que eu tenho mais conhecimento, eu tenho estudo, eu tô estudando sobre... Eu pretendo voltar com a minha marca porque ela foi muito boa para mim. Teve um retorno muito bom para mim. E vira e mexe, algumas meninas no meu Instagram pediam, volta, não sei o quê. E aí já tem que começar a desenhar agora, né? Chegando o inverno, para poder produzir no próximo verão. Sim. Aí eu pretendo voltar com ela. Também tenho outros projetos, é que eu não sou de contar meus projetos futuros. Tem que dar certo mais primeiro. Um podcast, né? Sim, Eu acredito muito nisso de energia e eu não sou... Olha a Cíntia aí para falar de energia. E eu adoro falar sobre isso também. A Cíntia é alternativa, né? Mas é algo que eu tô pretendendo voltar e agregar com outras coisas também. E Beli, me diz uma coisa, você contou agora, né? Eu fui, no começo foi bom, depois eu não soube administrar muito bem e tal, parei. O que você aconselharia, né? Porque você foi na raça ali, que viu o que, né? Sim. Na raça. Tu tem raça mesmo, né? Que coragem. Tem que ter. O que você aconselharia para alguém que quer começar a empreender ou já começou e tá, né, enfim, passando por alguma coisa? O que você aconselha, pensando do que você já passou? Persistência, consistência, porque eu acho que foi isso ali que eu pequei. Porque eu tava vendo muita dificuldade, eu falei, abri mão não, eu dei uma pausa. Porque era algo que tava dando certo, mas eu tava vendo muita dificuldade, então eu dei uma pausa. E também por eu fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não tava conseguindo focar. Tomava mais teu tempo, Sim. Mas acredito que consistência e persistência é o foco principal. Se não deu certo, continua, tenta, que uma hora vai dar. Nesse caso, pedir ajuda teria feito diferença? Acho que teria. Ela pegou aí. Ela tocou na ferida, né? Ela deixou guardadinha para ter um insight. Pra ela falar sobre isso. Não, acho que teria. Acho não, tenho quase certeza que teria. Porque quando começa a crescer, né, assim, mesmo sendo empreendedor, quando começa a crescer, a Mônica sabe bem disso, né? Quando começa a crescer, não tem como você dar conta sozinho. Sim. Né? Você tem que profissionalizar, esse talvez é um dos né? meus maiores problemas. Eu quero abraçar o mundo sozinha. E eu sei que nem sempre isso é possível. Porque tem especialistas que vão fazer algumas coisas, né? Hoje em dia, isso faz o quê? Foi no começo da pandemia, né? Hoje em dia, eu tenho uma cabeça muito melhor para isso. Eu estudei mais sobre... Você se descobriu na pandemia? Pode dizer isso? Sim. Porque na pandemia eu tinha que procurar uma alternativa, porque todas as lojas que eu fazia foto, todas as lojas que eu fazia provador, todas as marcas, eventos, tudo pararam. Caramba. Eu tinha que procurar uma outra alternativa. E aí foi onde eu achei uma oportunidade. Mas eu sei que se eu tivesse tido mais persistência, eu teria conseguido. Mas... agora eu vou voltar. Como você disse, foi uma pausa. Foi uma pausa. Adorei uma pausa, né? Foi uma pausa. E, Beli, estamos aqui falando da pausa, do biquíni, do negócio, né, do biquíni. E voltando a falar um pouco de imagem, né, que é um dos focos principais também hoje. Como que você fala, ou que você daria de dica, ou qual que é a sua opinião sobre... né, essa questão de postar fotos com biquíni, fotos do corpo, ou fazer os retoques, né, os filtros, tudo. Até porque recentemente teve uma grande polêmica, né, de um caso conhecido, de uma foto que foi postada
com bastante filtro e uma outra foto em outro lugar que não tinha, era a mulher real. Sim. Só que isso virou uma polêmica, né? Até muitos julgamentos em relação a essa mulher. Como que você olha? Qual a sua opinião sobre isso? Então, aí entra um pouquinho naquele ponto que eu falei que eu acho importante a gente evitar se comparar com as imagens que a gente vê no Instagram do corpo perfeito. Eu não vejo problema em a gente dar um retoquinho em algo que nos incomoda. Mas tem pessoas que levam isso muito a sério e acabam tendo uma distorção de imagem muito grande. E a gente que tá vendo como telespectador dessa pessoa, a gente acaba também tendo essa imagem daquela pessoa e falando, caramba, fulana é perfeita. E aí, quando a gente vê a realidade, não é bem Mas aquilo. até tem esse comentário, né? Às vezes, perfeita. Sim, Nossa, sim. lindíssima, né? Mas Sim. a gente sabe que tem ali. A gente sabe um que truque, tem ali. né? Sim, sim. Tanto que tem uma página no Instagram que eu acompanho, que eu acredito que seja... Não tô fazendo publi pra essa página, porque eu não tô recebendo nada. Mas se for uma dica boa... Mas é uma dica muito boa, que é uma página chamada Postada versus Marcada, que eles abordam justamente só isso no Instagram deles. Eles postam a foto real, tá? O intuito deles não é desmerecer ou diminuir nenhuma influenciadora. E sim mostrar pro público que são pessoas reais também. Mas ele atinge esse público, né? Sim, que são pessoas reais e que a gente está se comparando com pessoas que estão mexendo muito nas fotos, que estão distorcendo a imagem de uma forma absurda. É uma forma de confortar, é isso? As pessoas? É uma forma de confortar. Eu já vi aquela página e me senti mais Mas os confortável. influenciadores devem odiar, né? Ah, com certeza, né? Quem sai ali na página, com certeza deve odiar. Tá. Mas... Olha só, né? Para pessoas, né? Isso é bom, né? A gente saber que a gente é normal, sim, né? que se comparam tanto como eu já me comparei, eu acredito que dá um leve conforto. Mas eu acho que até tem isso, né? Que você falou da página, as duas opiniões ali, mas mesmo se você, os influencers odeiam, né? Talvez sim. Mas é importante também, porque assim... Qual que é o nível da saúde mental, da autoestima, da autoimagem, da distorção que a pessoa tá tendo, ou não aceitação do próprio corpo, que ela faz uma modificação tão grande. Sim, sim. Então, ali também tem um adoecimento. Sim, sim. Assim, é claro que no mundo das redes, dos famosos, né, dos influencers, é complexo, é uma situação muito complexa. Mas a pessoa também tá em sofrimento. Ou por conta de uma pressão, Sim. ou para atender um padrão. Sim. Né? Então, né, o único padrão de beleza é o corpo assim, assim, assado. Sim. Só que tem várias belezas, né? Você é super bonita, a Mônica né? A Steph, todo mundo que tá aqui, né? Cada um tem a sua beleza. Sim. Só que se coloca que é uma única, muitas pessoas vão adoecer por conta disso. Sim, sim. Com né? certeza. Até a pessoa bonita, Sim. né? Sim. Assim, que... Suposta bonita, né? o padrão, desculpa, a pessoa bonita padrão. Sim. Né? Porque ela vai, não, eu preciso manter, eu preciso isso, tudo, e aí eu preciso ser perfeita, né? E então, eu acho que é um assunto super importante, né, pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo a gente, né, no sentido de que somos todos reais. Sim. Temos, né, cada um sua beleza, tudo, e as pessoas reais. Com tudo sim, bem, com né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas essa página, eles pontuam bem especificamente isso. Eles mostram aonde a pessoa editou a foto, eles mostram tudo isso. Dá até Talvez dica, para algumas pessoas parece que estão sendo postadas, isso não seja muito bom. Sim. Mas pra gente que tá vendo, acompanha. se comparando e duvidando da nossa autoconfiança, da nossa autoestima por conta disso, acaba sendo bom, né? Acaba sendo até que bom. Sim, e você sabe, Ellie, que é super interessante você falar isso, porque você tem um monte de seguidores, e você trazer isso, né, porque que nem você não posta as suas fragilidades, mas aqui você tá trazendo uma fragilidade, né? Eu também me comparo, já me comparei, Sim, às vezes vejo bastante. uma influencer, né, e é interessante você falar isso, porque os seus seguidores também, talvez, às vezes olhem e falem, caramba, ela é assim, 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 e se compara, tudo, então é que você também passa pelas mesmas coisas. É um ser humano, É uma né? coisa que eu não deveria falar, mas hoje de manhã mesmo eu tava chorando, porque eu tava, meu cabelo tá ruim, eu não tô gostando do meu corpo, eu tava chorando, eu perguntei pra minha amiga, eu tava chorando hoje de manhã. Deixa eu mostrar um áudio no WhatsApp, então, meu Deus. Mas entra nisso que você falou. A gente também tem fragilidades e acho que eu vou tentar mostrar um pouco mais sobre... Né, muita cobrança. Você se cobra muito, Sim. né?
Me A cobro perfeição. demais. Eu me cobro muito em todas as áreas da minha vida. Eu sempre me cobrei demais. Na aparência, nos negócios, sempre me cobrei demais. E não sei se isso é algo que vai mudar. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas Fala aí. vocês sabem me responder? Eu vou colocar, né, um olhar assim, todo o excesso, é o que eu sempre falo para os pacientes. Tipo, todo o excesso não é bom. Né? Sim. Porque esconde, né, outras coisas, mas o excesso. Então, que seja equilíbrio. Né? Você fala assim, me cobra demais. Será que você precisa se cobrar tanto? Mas eu trabalho com imagem, então um pouquinho eu preciso aqui cuidar. Né? Mas pensa sempre no equilíbrio. Tá bom. Porque né, ou o excesso ou não, né, ou não fazer nada, né, os dois extremos, eles não vão ser saudáveis em algum momento. Sim, sim. Né? Então, Eu já acho tô que... tendo uma terapia aqui, ó. Sim, já pode colocar na tua agenda. um horário reservado. Mas é realmente isso que você falou. Eu tenho total consciência disso. Não tem como a gente hoje falar de beleza sem falar de saúde mental, né? Que tá Não, muito é ligado, impossível. né? É impossível. E eu não conheço uma modelo até hoje que... Ou qualquer pessoa que trabalhou necessariamente com aparência que tenha a saúde mental intacta ou que nunca duvidou da sua autoestima. Não Será que a conheço. Gisele Bündchen, ela tem algum problema, assim, de autoestima? Hein? Então, eu... Que ela é perfeita, né? Sim. Eu já vi uma entrevista dela antigamente, falando que as agências não aceitavam ela. Não sei se vocês já chegaram a ver essa eu entrevista. assisti. Porque ela falava que ela tinha um nariz... As agências falavam que ela tinha um nariz grande, o olho muito pequeno. E que eu ela nunca assisti. seria modelo. Então, eu acredito que nesses julgamentos Não, externos... eu digo que ela- hoje, a Gisele de hoje. Ah, tá. A né? Gisele de hoje eu não- É um personagem, É um pra mim, personagem, assim, sim. de ícone perfeito. Aham, sim, sim. Não tem Com como certeza. colocar um defeito ali. Eu também não colocaria, não. Até um chute no marido, né? Assim. Aparentemente, Sim, não tem sim. nenhuma questão, né? Sim. assim, Não, sim. do que a né? gente, né, vê de fora. Né? Sim, Mas pra mim ela é um personagem, sim, sim. assim, perfeito. Uma referência, Uma né? referência. Acho que pra todo mundo. Não só como modelo, mas como empresária, Pessoa, né, pessoa, também, porque ela, né? hoje em dia ela mesma, se eu não me engano, hoje ela mesma administra a própria carreira dela e tudo. Mas é isso, eu também acho ela uma referência muito boa, inclusive. E, gente, a gente vai precisar encerrar. Ah, Eu queria só falar uma coisa antes da gente fazer o encerramento mesmo, que você falou, né, Beli, sobre a sua tentativa de mostrar um pouquinho mais. Aí eu vou um olhar da psicologia, assim, né? Eu não manjo muito, não sei muito, né, da questão das redes, o que influencia, o que, né, enfim, né? Mas eu acho que as pessoas se conectam também com quem a gente é. Sim, sim, sem Nosso dúvidas. ser real, assim mesmo. Então, né, pode ter medo seu, insegurança, enfim, mas, né, ser você, né, não, né, é um personagem ali, tem seu coisa sua também, mas as pessoas vão continuar se conectando. Sim. Quem é pra conectar, Sim, sabe? Quem é pra, né, que te siga ali, vai te admirar, tudo, pelo que você é também. Então, não tenha medo. ai, tá bom. que você é Eu vou- doce, né? Obrigada. É de dentro pra fora a tua beleza. Obrigada. Não é só essa capa Obrigada. aí, né? Mas Mas eu é vou levar isso. essa dica pra vida, pode deixar. Leva sim, mas é Tá bom. isso, gente. Vamos agradecer aqui a nossa convidada. Sim, muito Obrigada a vocês pelo Volte convite. mais vezes. Pode deixar, eu vou voltar pra fazer Volta minha mesmo. terapia, Não, claro. terapia sim, mas para podcast, Ah, para tá falar bom. de mais coisas, Claro. né? Sim, Espero super daqui um bem-vinda. tempo estar voltando Com pra outros falar assuntos. isso, pra falar que eu consegui mostrar minhas fragilidades, Ó, né? Olha, que Pra legal, falar- né? pra Uma falar continuação. coisas. Sim, uma continuação. Aham, bacana. isso. É bem, nossa, muito relevante. Para os seus seguidores, seguidores da sim. clínica, É. né? De ver que uma pessoa ali, nossa, admirável, tudo também tem. Então, é super relevante para a discussão da saudi mental. Falei que ela é doce. E vou agradecer aqui mais uma vez, né, por participar, a Mônica, que pelo Obrigada. convite E também, você né? também, obrigada, né, Cíntia? Tá aí Obrigada sendo a minha vocês. parceira. E tô adorando, me chama sempre que eu venho. Mas é isso, pessoal. Então, pra assistir no canal ame.cast no YouTube, tem esse podcast e vários outros, né? Esse é o 29º, então tem bastante aí pra vocês acompanharem, vários temas e qualquer coisinha é só clicar lá. Obrigada, tchau.